Instrução dos Espíritos sobre o desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-lhes o meu auxílio, a fim de os ajudar a avançar, desassombradamente, pela senda do aperfeiçoamento em que entrastou. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes obstáculos ao seu adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, diminui as suas faculdades de amar, com o apego a todas as coisas materiais. Sejam sinceros, proporciona à riqueza uma felicidade sem mescla. Quando tem cheios os cofres, não há sempre um vazio no seu coração. No fundo dessa cesta de flores não há sempre oculto um réptil. Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna lhe tenha vindo da sua família, quer a tenha ganho com o seu trabalho, há uma coisa que não deve esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada lhe pertence na terra, nem sequer o seu pobre corpo, a morte lhe despoja dele, como de todos os bens materiais. São depositários e não proprietários, não se iludam. Deus lhes emprestou, tem de restituí-los, e ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Um dos seus amigos lhe empresta certa quantia. Por pouco honesto que seja, faz questão de lhe restituir escrupulosamente e lhe fica agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial, que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. Ardente e desvairada cobiça despertam nos seus corações os bens que Deus lhes confiou. Já pensou, quando você deixa apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vocês mesmos, que um dia terá de prestar contas ao Senhor daquilo que veio dele? Ouvidam que, pela riqueza, vocês se revestiram do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serem da aludida riqueza dispensadores inteligentes. Portanto, quando somente em seu proveito usam do que se lhes confiou, que são, se não depositários infiéis. Que resulta desse esquecimento voluntário dos seus deveres? A morte, inflexível, inexorável, rasga o véu sob que lhes ocultavam e lhes força a prestar contas ao amigo que lhes favorecera e que nesse momento enverga diante de vocês a toga de juiz. Em vão procuram na terra se iludirem, colorindo com o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamam economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveitos seus. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro, para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel a que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência, para justificar, aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo, seu apego pessoal aos bens terrenos? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos, por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo. Não será, antes, dar-lhes uma lição de egoísmo e ensurdecer-lhes os corações? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães, laboram em grande erro, se crerem que desse modo granjeiam maior afeição dos seus filhos. Ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinam-lhes a sê-lo para com vocês mesmos.
A um homem que muito haja trabalhado, e que com o suor de seu rosto acumulou bens, é comum ouvir dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade, dentro das suas possibilidades, esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento, do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também se esse homem, que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro, pois, quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens, é o orgulho. Não raro, vê-se o arrivista atordoar, com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades, o desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudi-lo e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular, pertence-lhe a ele, exclusivamente, o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é, frequentemente, uma modalidade do egoísmo. Que despenda a mancheias o ouro de que disponha, para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se, por efeito de imprevistos reveses, lhe tornardes qual Jó, diga, como ele: Senhor, me havia dado e me tirou. Faça-se a sua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Seja, antes de tudo, submisso, confia naquele que, tendo-lhes dado e tirado, pode novamente restituir o que lhe tirou. Resisti animosos ao abatimento, ao desespero, que lhe paralisam as forças. Quando Deus lhe desferir um golpe, não esqueça nunca que, ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Pondere, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra e essa ideia lhe ajudará a desprender destes últimos. O pouco apresso que se ligue a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. O que dele se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, por compreender estas proféticas palavras do Salvador: o meu reino não é deste mundo. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que a administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão, que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando Deus a outorga, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério. Sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna: meu Deus, o Senhor me destinou um novo encargo, dê-me a força de desempenhá-lo segundo a sua santa vontade. Aí, tem, meus amigos, o que eu lhes queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus, dizendo: saibam contentar-se com pouco. Se são pobres, não invejem os ricos,
porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se são ricos, não esqueçam que os bens de que dispõem apenas lhes estão confiados e que terão de justificar o emprego que lhes derem, como se prestassem contas de uma tutela. Não sejam depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do seu orgulho e da sua sensualidade. Não julguem com o direito de dispor em seus exclusivos proveitos daquilo que receberam, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabem restituir, não têm o direito de pedir, e lembrem de que aquele que dá aos pobres, salda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. Transmissão da riqueza. O princípio, segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir, por sua morte, aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possui. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo, quando julgue oportuno. São Luís, Paris, 1860. Louvado seja o Senhor! Se você chegou até aqui é porque gostou do tema. Então, se inscreva no canal e dê o seu gostei. Fique com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.